A semana foi marcada pela deterioração dos dados econômicos nos Estados Unidos e pela intensificação das incertezas geopolíticas. O relatório de emprego nos Estados Unidos mostrou a criação de apenas 73 mil vagas e manutenção da taxa de desemprego em 4,2%. Além disso, os dados de maio e junho foram revisados para baixo, em 258 mil postos. Houve crescimento dos postos do segmento de saúde e assistência social, enquanto os empregos governamentais continuaram a cair. O salário médio por hora aumentou 0,3% no mês, e com isso nós vemos aí uma situação para o mercado de trabalho nos Estados Unidos que é bem mais fraca do que aquela que se acreditava. A fraqueza no emprego reacendeu a expectativa de cortes pelo Fed, especialmente depois de o Fed manter a taxa de juros em 4,25 a 4,5 na reunião agora do dia 30, com 2 dirigentes votando com divergência por um corte de 25 basis points. A inflação PCE em junho acelerou para 2,6%, com núcleo em 2,8%, e o PCE Index subiu 0,3% no mês. Isso é muito significativo porque mostra que vai ser muito difícil para o Fed tomar uma decisão no futuro. Se por um lado tem gente dentro do Fed já querendo cortar, pelo menos do ponto de vista de inflação, não faz sentido cortar. E mesmo com a revisão, o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua bastante forte, com o desemprego ali perto do que é a taxa natural de desemprego na economia americana. Os indicadores de atividade reforçam uma leitura de desaceleração ainda que moderada, com o ISM e o PMI abaixo de 50, indicando contração por 5 meses seguidos. Então, isso mostra que, de alguma forma, está havendo algum impacto na economia real nos Estados Unidos em relação a todas as incertezas relacionadas a tarifas e também a administração macroeconômica que vem sendo caótica, com críticas explícitas ao Fed, ao Jerome Powell, pessoalmente, inclusive, e com várias brigas setoriais, impostos setoriais e assim por diante. Nessa sexta-feira, inclusive, o mercado está reagindo mal, embora os índices ainda estejam a um peteleco do all-time high, porque o Trump instituiu novas tarifas a 69 países, e isso claramente reacendeu aí a preocupação do mercado a respeito de possíveis contrações aí no comércio global que trariam dificuldades adicionais para commodities, para emergentes, mas também e principalmente para o consumidor americano. O Fed disse essa semana que muito provavelmente o que nós vamos experimentar com as tarifas é uma mudança de nível de preços uma única vez, e não um processo de mudança de preços contínuo, que é o que define inflação. Eu não acredito muito nisso, isso porque, à medida que são colocadas tarifas, isso diminui a eficiência da cadeia de produção global e isso eventualmente vai ter consequências de diminuição da eficiência, da produtividade, que naturalmente farão com que haja mais inflação. Por outro lado, tem um otimismo muito grande no mercado sobre a produtividade que os investimentos em inteligência artificial vão trazer para a economia global. Esses investimentos estão dando frutos, pelo menos por enquanto, para as empresas, principalmente envolvidas nisso. Note a crescente receita e crescimento de receita da OpenAI, Anthropic e das grandes empresas aí associadas a todo o complexo de inteligência artificial, data centers, a parte de cloud e assim por diante. Nesse aspecto, uma única empresa, pelo menos por enquanto, dentro do Mag 7, decepcionou, que foi a Amazon, que mostrou um crescimento
grande, mas abaixo do que o mercado esperava para a sua parte de cloud computing. Nos mercados globais, nós estamos vendo uma certa correção dos ganhos que foram acumulados a partir de julho, hoje no primeiro dia de agosto, principalmente aí em função das incertezas tarifárias e também porque o mercado já subiu muito e é difícil manter o mercado subindo tanto por tanto tempo. O Copom manteve a taxa de juros em 15% na reunião dessa semana, encerrando um ciclo de 7 aumentos consecutivos. O Banco Central justificou a pausa como um recuo em função da inflação, que está diminuindo, e também das incertezas econômicas, inclusive essa em relação às tarifas. A taxa é a maior desde 2006 e o Banco Central reconheceu que a inflação de 12 meses está muito alta, bem acima da meta, motivo pelo qual o Banco Central deve manter as taxas de juros elevadas por algum tempo. No Brasil, nós também vemos aqui alguma desaceleração, principalmente na indústria, mas também no setor de serviços, embora o setor de serviços ainda mostre mais resiliência do que a indústria. Eu acredito que nós vamos ver a economia global shiftar e mudar bastante em função das mudanças de preços relativos. Isso vai fazer com que produtos de determinados países ganhem competitividade, enquanto produtos de outros países percam competitividade no mercado internacional. E isso vai fazer com que a indústria, a produção, se desloque de um país para o outro. O problema é que isso leva tempo. E como leva tempo, eu acredito que vai ainda ter muita dificuldade e ainda alguma inflação e perda de produtividade no mercado global. Há um cenário de aumento de produtividade pelos modelos aí de inteligência artificial. Inclusive, tem uma expectativa muito grande a respeito do GPT-5, o novo modelo do OpenAI, que deve ser lançado nos próximos dias, o lançamento é iminente, e pelos resultados dos modelos nos benchmarks que foram vazados até aqui, parece que vai realmente ser muito bom. Isso tudo alimenta ainda mais os efeitos de inteligência artificial no mercado, que por enquanto, se não concretos, são nas expectativas. No Brasil, nós temos aí a sanção ao ministro Moraes, do STF, que está aí causando dúvidas entre os bancos. Será que essa sanção ela vale também no Brasil? Será que o Itaú, o Bradesco, o BTG tem que interromper eventuais relacionamentos que tenham com o ministro? E se sim, como isso vai se dar? Será que vai ter eventualmente em algum momento uma decisão judicial que impeça isso de acontecer? Ou seja, os bancos vão ficar de um lado tendo que decidir se respeitam a lei Magnitsky, continuam fazendo negócios no sistema financeiro americano, ou se respeitam a eventual decisão judicial no Brasil. Esse, aliás, é, na minha opinião, o grande risco para o mercado brasileiro e até mesmo internacional, porque os bancos brasileiros fazem negócio nos Estados Unidos, são bancos importantes, e eu acredito que o mercado brasileiro, se tiver que passar por essa situação, vai acabar levando consigo muito dos mercados emergentes também. Além disso, essa decisão cria incertezas enormes para o mercado e também uma indecisão no governo. O que fazer? Apoiar o STF e o ministro Moraes ou apoiar os empresários, a economia e assim por diante? Por enquanto, parece que o governo vai escolher apoiar o STF, o que potencialmente vai ter consequências econômicas no futuro. Além disso, o Trump já mostrou que está disposto a meio que voltar atrás nisso daí, já que isentou mais de 700 produtos brasileiros, inclusive a Embraer, que teve bom desempenho depois que houve a notícia aí dessa isenção. Então, no geral, eu acredito que os mercados subiram muito, especialmente nos Estados Unidos.
os resultados estão muito positivos no Brasil, nos Estados Unidos, pelo menos até agora, mas a incerteza política e monetária continua e continuam, mas a incerteza política e monetária continuam, motivo pelo qual eu acredito que o mercado agora deva interromper esse ciclo de alta e deva operar mais num range, mais num intervalo pelas próximas semanas. Mas vamos acompanhar, porque isso tudo pode mudar, especialmente diante aí dessas decisões nos Estados Unidos, no Brasil, e de como essas coisas vão se desenrolar no futuro. Por enquanto, ninguém sabe, inclusive os próprios bancos estão buscando saber isso através de advogados nos Estados Unidos para entender quais seriam os reais efeitos dessa aplicação de sanções dentro do Brasil. É isso e até a semana que vem.